Bom, nesse vídeo então eu quero falar sobre que história é essa de que o ponta, o Jean Dias, pode trocar o Paysandu pelo Remo nessa atual temporada. Tivemos algumas atualizações já na manhã dessa quarta-feira, dia 29 de maio, e eu quero trazer aqui detalhes sobre isso. Tem também outro jogador que já foi especulado do Paysandu para o Remo nessa temporada, tem jogado até menos, né, do que o Jean Dias, e eu vou comentar aqui o que eu acho, o que eu tenho a dizer, né, se poderia ser viável ou não essa opção agora para o meio da temporada. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carter Foot. Contei com a ajuda de vocês, torcedores do Paysandu, do Remo, para chegarmos aqui a 58 mil inscritos, que é o nosso próximo objetivo aqui no YouTube. Vale lembrar que aqui nós postamos somente notícias dos times fora do eixo. Então, além dos dois times de Belém, do Vitória, do Santa Cruz, toda semana aqui tem notícias para vocês. Então se inscreve aqui embaixo, certamente nos ajuda bastante. Então bora aqui dar sequência no conteúdo. Bom, então eu vou deixar essa informação aqui, ó. Muito obrigado ao portal Chaves Remista lá no Twitter que trouxe essa informação. O jornalista aí, o Luizinho Moura, trouxe que o Remo estaria interessado no atacante Jean Dias. O atleta não vem sendo muito utilizado atualmente pela equipe, né, do Hélio dos Anjos. E vale lembrar, né, no último jogo contra o Vila Nova ele não entrou em campo. E o último que jogou foi 5 minutos apenas no dia 18 de maio contra o Amazonas e 28 minutos contra o Goiás na Série B. É aquela coisa, tem sido um reserva e não entrado com frequência? Não é à toa que na temporada ele tem até aqui 24 jogos, 2 gols e 4 assistências. Acho que é uma peça importante e até por isso não acho que é tão viável, né, pensar nessa contratação. Pode jogar de ponta esquerda, ponta direita. Nessa temporada jogou com mais frequência, foi justamente, né, no caso no Campeonato Paraense, onde se você for ver a média, né, dele foi muito melhor. No Campeonato Paraense, 12 jogos, com 2 gols marcados e 4 assistências, todos, né, o desempenho dele ofensivo foi aí no Paraense, não marcou nenhum gol e nenhuma assistência em 4 jogos na Copa Verde, 6 na Série B e 2 na Copa do Brasil. Então a fase dele não é tão legal assim nos últimos jogos. Ele que fez um ótimo campeonato gaúcho no ano passado pelo Caxias, né? O Caxias chegou na final, eliminando o Internacional, inclusive. 14 jogos, 3 gols e 5 assistências. E pelo Internacional do ano passado, na Série A, 14 jogos, 1 gol e 1 assistência. Acabou então que não teve uma continuidade e aí foi para o Paysandu na Série B. Já passou também por outros clubes, né? Porque, já é um atleta de 33 anos. Então já jogou por vários. Vou deixar aqui alguns para vocês, ó, entre eles. Jogou por último, né? Marcelo Dias, Manaus, São Luís, Caxias, 15 de Piracicaba, Criciúma, São Caetano, enfim, Brusque também. Mas nos últimos anos tem conseguido se destacar. E eu acho que para a Série C, para o Remo, sinceramente, seria uma boa opção. Mas, igual eu falei, essa questão de você liberar um atleta para um rival é muito complicado, né? Acontece de um atleta deixar um clube e ir para o outro? Acontece. Um exemplo foi o Bruno Alves, né? Que jogou no ano para um clube, depois pelo Remo, na Série B, e depois foi para o Paysandu. Mas é muito raro. E geralmente quando termina o contrato, né? Contrato até o final do ano com o Jean Dias, beleza. Terminou, e aí em 2025 ele chega pro Remo, normal, acontece, né? Não vai ser muito querido pela torcida rival, mas acontece. Porém, ainda tendo um vínculo com o clube e deixando e indo pro outro, cara, aí é muito raro de acontecer. E dependendo, vai que o Paysandu libera o Jean Dias e ele vai lá e seja o artilheiro da Série C e ajude o Remo a subir pra Série B. Imagina o que a torcida não vai cobrar, né? Nossa, liberou o cara, nós precisamos de um ponta e aí ele foi importante no rival e subiu pra segunda divisão. Aí seria um banho de água fria. Mas vamos aguardar, até porque pode ser uma economia de salário importante também para o Paysandu, abrindo mão, né, do jogador que não deve ter um salário baixo. E realmente, se você for analisar, tem sido mais reserva com o Hélio dos Anjos do que titular nos últimos jogos. É como se fosse ali um atleta, um 12º jogador, né? Não é totalmente descartável. Na toa que foram 4 partidas nesse mês de maio, só não entrou em um jogo e não foi relacionado, né, para nenhum. Sempre foi relacionado para todos os compromissos. Deixa aqui embaixo nos comentários, tirando o último jogo fora de casa, 0-0 contra a equipe do Guarani. Discord? Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Quero falar aqui também com vocês sobre a Betfair e esse jogaço, né, na final da Champions League entre Real Madrid e Borussia Dortmund. Como funciona, Gustavo? Vou vir aqui, por exemplo, nesse jogo, ó, vamos lá. Elite Europeia, que vai aparecer várias opções. Vai estar aqui esse próximo jogo, ó, Real Madrid e Borussia Dortmund. Até a cotação que aumentou nessa semana para a vitória do Real Madrid, ó, 1,57 a cada real apostado. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, R$100 que o Real Madrid vai vencer. Caso seja confirmado, voltaria 157. Ou não, Gustavo, vou depositar aqui 50, por exemplo, voltaria 78. Vale lembrar que na Betfair, você usando o meu link que vai estar aqui embaixo, você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito a partir de R$65. Então depositou 65, já vai ter 130 para começar a apostar com bônus, né? Por exemplo, 130 aqui na vitória do Real Madrid, voltaria
Vamos lá, 130, 204. Ótima cotação. Lembrando que tem vários outros jogos também, ó, Libertadores, Sul-Americana. Dá para você colocar, né, uma vitória do Real Madrid, por exemplo, e vamos colocar, por exemplo, uma vitória do Atlético Mineiro e tudo mais. Ó, tem várias as opções para você começar. O link da Betfair vai estar aqui embaixo na descrição. Bom, outro aqui que foi especulado recentemente foi o volante Netinho, de 26 anos de idade. Eu já trouxe até um vídeo aqui na semana passada para vocês. Volante de 26 anos que foi contratado pelo Paysandu, vindo do Botafogo da Paraíba, né, melhor dizendo. Ia falar de São Paulo, mas é da Paraíba, onde foi bem, somando a Série C do ano passado, 19 jogos, 2 gols marcados, e também pelo Ipatinga no Campeonato Mineiro, 7 partidas e 2 gols. Já jogou pelo Vasco, passou também pelo Flamengo, enfim, Portuguesa do Rio de Janeiro, e pelo Paysandu nesse ano não tem conseguido jogar. Foram apenas 10 partidas com o Hélio dos Anjos até aqui, serão esses 7 no Campeonato Paraense, 1 apenas na Série B, 30 minutos, e 2 na Copa Verde. Inclusive, né, jogou o último jogo contra o Guarani, depois de um bom tempo sem jogar com frequência. O último jogo dele foi no empate 1-1, contra o Remo, né? Teria esse sido o último jogo, dia 14 de abril, aquela volta ainda do Campeonato Paraense. E aí, na goleada contra o Vila Nova, já estava 4-0, ele entrou 23 minutos, jogou naquele jogo, e contra o Guarani, né, deve ter agradado aí o Hélio dos Anjos, jogou 30 minutos contra o Guarani e foi relacionado, né? Engraçado, porque ele ficou um bom tempo sem ser relacionado, ficou no banco contra Amazonas e Botafogo e não saiu, e aí nos últimos 2 jogos jogou aí 53 minutos, né? O que ele não jogou basicamente dos últimos 2 meses e meio. Então pode ser que o Hélio dos Anjos tenha novos planos para o Netinho? Talvez. Vamos esperar para ver também essa sequência dos próximos jogos. É um nome que ainda assim eu acho que é mais viável do que o Jean Dias, porque não tem um papel tão importante, né? E já fez uma boa Série C no ano passado pelo Botafogo. Acho que para o Remo também nesse ano, para a Série C do Brasileirão, seria importante, ainda mais com a chegada, né, de um novo técnico. Inclusive eu já trouxe até aqui um vídeo, quando terminar, eu deixo aqui em relação a opções, né, para o decorrer da temporada. A grande questão que eu fico é o seguinte: você, por exemplo, torcedor do Paysandu, o que vê nessa possibilidade de deixar, por exemplo, o Jean Dias e o Netinho ir para o rival? Você acha que seria uma boa? Tanto do ponto de vista de economia, né, de salários, por exemplo, e até essa questão, né, de liberar justamente o maior rival, e pode ser que ele se destaque na Série C e tudo mais. Do ponto de vista, pelo menos tem, né, essa economia de salários. Pode deixar sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Agora, eu vou deixar tanto esse vídeo, né, onde eu falo sobre opções para o Remo, que poderia chegar a jogadores, está aqui na playlist nos últimos vídeos, jogadores que trabalhou, né, com o Santana em outros clubes do treinador, e também esse aqui, ó, de um centroavante lá do futebol turco que vai ficar livre no mercado e já deixou claro o interesse dele de voltar para o Pará, para Belém, quem sabe para o Remo ou para o Paysandu. Vão estar aparecendo aqui na tela também. E é isso, valeu todo mundo que assistiu, nos vemos aqui numa próxima.